Olá, meu povo, está começando mais um E Pode, o videocast da SMAP. Hoje vamos dar continuidade a esse papo bom e útil com mais 3 das 8 juízas que terão seus trabalhos científicos publicados aqui pela Escola Judicial de Pernambuco. São 7 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado que marcam um mês dedicado às mulheres. A publicação desses trabalhos vai acontecer num evento realizado aqui mesmo na escola. Então, se você aí que nos acompanha pelo YouTube ou pelo Spotify se interessa por essa temática feminina, está convidado a participar desse evento junto com a gente aqui na SMAP no dia 20 de março. Fica ligado nas publicações das nossas redes sociais que o pessoal da assessoria de comunicação vai publicar todos os detalhes lá para vocês. Beleza? Então, vamos lá conhecer as convidadas de hoje. São elas, a doutora Ana Cláudia Barros, a doutora Daniele Burichel, é assim que pronuncia, não é? Sim, acertou. E doutora Tainá Prado. Sejam muito bem-vindas, senhoras, Obrigada. muito bem-vindas. É um prazer enorme, de fato, recebê-las aqui na nossa mesa colorida. Antes de conhecer mais detalhadamente os temas dos trabalhos de cada uma de vocês, eu queria falar um pouco dessa programação fantástica, né, que a escola está preparando e que recebeu o nome de Elas por Elas. Nada mais justo, né? Ficha 1, doutora Tainá. Minha dissertação de mestrado, o trabalho vem da dissertação de mestrado, né? E chama a confissão no acordo de não persecução penal entre a estratégia e o valor probatório. Foi um tema escolhido. Primeiro, eu pensei muito em falar sobre acordo de não persecução penal e no decorrer dos meus estudos eu acabei me interessando muito por mergulhar nessa questão do valor probatório. E aí acabou que eu consegui levar para minha pesquisa, para minha dissertação, muito do dia a dia de trabalho. E eu acho que o resultado foi legal. Eu espero que quem tenha, né, a oportunidade de ler também consiga não só acrescentar, mas também compreender um pouquinho da minha perspectiva quando eu estudei esse assunto. No programa passado, nós abordamos aqui a questão dessa cobrança feminina, né? Independente da sua profissão, né? Ter o resultado de um trabalho como esse publicado é uma vitória, né? Uma chancela. Com certeza, porque o nosso trabalho, e aí as meninas, né, também devem viver exatamente essa realidade, é um trabalho que a gente é alvo de muita cobrança. São muitas metas, muitas audiências, especialmente para quem lida, né, com o processo penal. No meu caso, é uma vara de competência geral, então, além dos processos cíveis, eu também tenho a jurisdição penal, que acaba que é uma demanda muito grande de audiência, então precisa de uma dedicação muito grande do magistrado e da magistrada, além dos nossos vários outros papéis, além do profissional. Então, eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, sou mulher, e aí a gente acaba que assumindo todos esses papéis e querendo desempenhar o melhor deles, a academia acaba sendo realmente um grande desafio. Para mim, sempre foi um desejo muito grande, apesar de desenvolver todos esses papéis, mas me dedicar à academia. E aí, encontrar a oportunidade de fazer isso, apesar do grande esforço, mas para mim foi recompensador. E ter aqui a oportunidade de, depois de tanto sacrifício, de tanta dedicação, poder ter um livro publicado pela SMAP, né? Eu acho que é a cereja do bolo, coroar realmente um trabalho e toda essa dedicação. Doutora Ana Cláudia, o seu é o único trabalho de doutorado, né? Pós-doutorado. Isso. Eu imagino assim, já a gente está aqui falando das dificuldades, né, de sermos profissionais, mães, mulheres, filhas, né, enfim, todos esses outros papéis que a vida moderna nos traz. Eu fico imaginando aqui como é que fazer um pós-doc sendo juíza. Por incrível que pareça, o pós-doc até foi melhor, porque eu fiz o mestrado e o doutorado aqui trabalhando, né, tive a oportunidade, o pós-doc, ele tem um viés mais de pesquisa. Então, é até, digamos assim, mais leve, né, do que um mestrado e doutorado. Não que não seja um trabalho acadêmico, é também com todas as exigências. E o meu pós-doc eu tive a oportunidade de fazer fora, né, mas com quase todo o rigor que tem no doutorado. Porque, pelo fato de ser fora, pelo fato de eu ser juíza e estar licenciada, eu tive que passar novamente por uma banca,
né, que não é comum nos doutorados, mas como o meu caso era especial por eu estar licenciada daqui e eu querer cumprir todas as formalidades para ter o diploma de pós-doc e tal. Então, eu tive que seguir mais ou menos o que eu tinha feito no doutorado, né? Só que de uma maneira um pouco, digamos assim, mais leve, porque eu consegui ficar afastada da jurisdição, que não é a regra, né? Não é a regra. Então, assim, as experiências anteriores, quando eu vi o produto do meu mestrado, do meu doutorado, eu sempre ficava com aquela sensação, poxa, eu podia ter feito melhor, mas eu não tinha o tempo. Né? Como Tainá falou aqui, a nossa carga é muito pesada. A cobrança é sempre muito forte em cima da gente, não é? Eu acho que todas aqui nós nos dedicamos bastante pela celeridade processual. A sociedade hoje, no ritmo que a gente vive, que é tudo instantâneo, ela não aceita mais um processo demorado. Ela não aceita nem a burocracia do processo, não é? E a gente tem que cumprir os trâmites e tal. E é uma cobrança não só dos próprios advogados, dos envolvidos no sistema de justiça, mas do próprio jurisdicionado. Hoje a sociedade ela tem mais acesso a gente. Né? Elas fazem vídeo, elas fazem cobranças pelo Instagram, então, e por outras redes. Então, a gente fica mais cobrado ainda, não só daquele advogado que está lá despachando com a gente, mas é uma cobrança geral, né? É uma cobrança social. E você conseguir conciliar a vida acadêmica com a vida de magistrado, não que a gente seja melhor do que ninguém, mas realmente a gente tem que se sentir muito, assim, feliz e coroada realmente com essa publicação da SMAP. E a escola proporcionar isso para a gente, porque quem é da academia sabe a dificuldade que você tem de publicar um livro, né? Existem regras, existem contatos com editoras, né? A editora tem que ver se realmente interessa aquela temática, que muitas vezes não é uma coisa que é popular, digamos assim. Comercial. Isso, né? Comercial, ainda tem isso. E a escola nos proporcionar isso, eu acho que é um reconhecimento muito importante e serve de incentivo para outras magistradas. Aqui eu estou falando só magistradas porque tem bem menos mulheres também que estão na área acadêmica, não é? E isso eu vejo como um incentivo muito grande para que outras juízas possam também seguir a carreira acadêmica e saber que o seu trabalho vai ser coroado, porque é muito importante, né? Não adianta também a gente fazer escritos lindos, não é? E a gente não conseguir divulgar o que a gente estudou. Então, essa divulgação, como Tainá falou, é a coroação, né? A coroação de um trabalho, de um esforço muito grande e da nossa dedicação. Então, assim, eu me sinto realmente lisonjeada e muito feliz. Né? Mesmo tendo trabalhos anteriores publicados, né, eu acho que esse tem um gostinho especial, porque é da nossa instituição, é o reconhecimento da nossa instituição para o nosso trabalho. Então, até a questão comercial ela não é importante, né? Para quem está na academia, o importante realmente é a divulgação. Então, eu tenho que agradecer a iniciativa da SMAP. A gente percebe com muita frequência, a doutora Daniele, de uma maneira geral, as pessoas acharem que o fato de vocês serem juízes e estarem, obviamente, num lugar de privilégio, faz com que esse processo seja facilitado para vocês. Mas a partir do momento que a gente começa a conversar, inclusive aqui nos bastidores, a gente vê que é uma realidade igual para todas nós, seja lá em que função você esteja, né? Então, como a gente estava conversando, realmente, não só para as colegas, para mim também foi um desafio muito grande conseguir concluir a dissertação, o mestrado, porque eu não me afastei do exercício da judicatura. E muitas dessas páginas que os leitores terão a oportunidade de se debruçar, eles foram produzidos na alta madrugada, depois que minha filha estava dormindo. Então, eu só conseguia mesmo trabalhar, escrever na madrugada. Em quantas noites de sono eu não perdi, porque eu tinha que conciliar o trabalho, né, com as aulas do mestrado, com meu papel de mãe e também querendo produzir o melhor. E esse trabalho que eu fiz entre a reprovação e a prevenção foi fruto de um trabalho muito desafiador que eu tive na primeira vara criminal de Paulista, que eu nunca vou esquecer dessa unidade, que eu fiquei lá uns 8 anos, porque surgiu da necessidade de justificar as penas que eu dava no Tribunal do Júri, notadamente, para que as penas fossem entendidas e fossem justas, sem tiver essa preocupação de
fixar penas justas. E aí, no meu trabalho, que agora eu vou ter, graças à SMAP, a possibilidade de fazer ecoar essa minha ideia, meu trabalho, ela justamente fala sobre isso, né? Sobre que a pena deve respeitar a peculiaridade do caso e do agente. Então, para que não sejam penas padronizadas, apesar de eu dizer que a gente tem que seguir uma lógica na aplicação da pena, mas sempre privilegiando a individualização da pena. Então, a pena fixada não deve ser nem aquém do merecido, nem além do merecido. Então, esse é o intuito do meu trabalho, que eu queria que todo mundo, a comunidade, não só acadêmica, a comunidade jurídica, entendesse. E agora eu terei a oportunidade, graças, como eu já disse, à SMAP, a iniciativa belíssima de dar voz às mulheres aqui neste momento, saber que todo aquele esforço que tivemos, vai ser, dessa vez, recompensado, coroado com essa publicação tão linda, tão bonita. Eu fico muito feliz com essa oportunidade e dizer que, realmente, outras magistradas que queiram, né, também produzir. É difícil, mas a gente consegue, viu? A madrugada está aí para a gente. Depois a gente recupera o sono, noites de sono mal dormidas, mas valeu a pena. E neste momento, realmente, tenho a dizer que vale muito a pena, viu? Doutora Daniele, à medida que a senhora falava aí brevemente sobre o seu trabalho, eu percebo que é um estudo que ele é facilmente aplicável, né? Porque também há esse mito de que na academia estão aí pesquisando o sexo dos anjos. É verdade. Né? Mas é bom ver esse tipo de trabalho que eu estou pesquisando como melhorar o resultado do meu trabalho, né? O fruto do meu trabalho, e que tem rebatimento direto na vida da sociedade, que é a quem servimos. Né? Exato. O enfoque é pragmático, mas embasado na dogmática. Então, eu quero mostrar porque, na prática, aquelas penas estavam saindo daquela forma, com base na doutrina e na própria legislação. Não só aqui do Brasil de hoje, mas de outros países também. Então, justificar o porquê daquela pena ser daquela forma. Né? Ou 30 anos, ou 8 anos, enfim. Por que aquilo? Então, o leitor vai ter essa oportunidade de entender, é isso que eu espero, né? Ter passado essa mensagem, entender o porquê, até para que não só os magistrados possam, quero eu, né, usar do trabalho para aperfeiçoar a dosimetria da pena, mas também os outros operadores do direito possam recorrer das sentenças, dizer o porquê aquela pena não foi justa ou foi justa. Então, eu acho muito importante, sempre tive essa preocupação de não dar decisões arbitrárias, sempre ter uma lógica, né? Então, é isso, o propósito foi esse. Existe o norte ali da doutrina, mas existe a peculiaridade de cada caso. E tem a aplicação completamente prática. Até tabelas a gente coloca no trabalho para que fique bem elucidativo. É isso que eu espero. Né? Doutora Tainá, no seu trabalho, a gente consegue identificar essa efetividade do resultado no dia a dia do trabalho de vocês, como juízes, enfim, essa consequência para a vida da sociedade? Enquanto Daniele falava, eu pensava justamente nisso, né? E acho que a grande contribuição que nós magistradas temos a dar, apesar do grande desafio que a gente já comentou aqui, né, diante, né, das cobranças, do tempo muito exíguo, mas a gente consegue contribuir muito para a academia justamente por essa vivência que nós temos na prática. Então, a gente consegue introduzir naquele ambiente que está ali muito rico na dogmática, mas um tanto dessa experiência prática, da vivência, da peculiaridade de um caso. O lado de dentro, né? Isso, e então eu acho que essa é a grande contribuição, apesar do desafio enorme, e por isso também que é muito importante a gente ter outras magistradas e magistrados também na academia, justamente para passar essa visão. Eu percebo que a gente tem muita visão do advogado, do promotor de justiça, de procuradores, como a gente chegou a falar, né, antes aqui da gravação, mas de juízes e juízas a gente acaba ficando um tanto carente e muitos não se lançam nesse desafio justamente por conta do tempo. Realmente justificativa nós temos para não estar tão constante na academia.
Mas, por outro lado, conseguir mostrar nossa perspectiva, eu acho que acrescenta bastante. E foi isso também que eu procurei fazer. E justamente essa parte do meu trabalho, falando sobre o valor probatório, que eu procuro mostrar como é o meu pensamento sobre uma confissão que vem no acordo de não persecução penal, para o caso de essa confissão chegar até o juiz, a juíza, e como deve ser a avaliação, ou como pode ser essa avaliação do magistrado e a magistrada diante de um processo que já é inaugurado com uma confissão que é feita de forma prévia. E aí eu procuro fazer assim, um passo a passo e ir falando sobre as confissões durante todo o procedimento penal e tentando demonstrar qual seria a carga valorativa que cada uma delas teria. Porque a confissão... Tem um exemplo prático para contar para a gente aqui? Tenho. Assim, um exemplo prático do dia a dia, não, mas eu vou tentar explicar mais ou menos. É que a confissão ela pode ocorrer em diversos momentos do procedimento penal. Então, por exemplo, a pessoa pode confessar um crime durante o inquérito policial, ela pode confessar o crime no ambiente do acordo de não persecução penal, ou pode confessar o crime perante o juiz, a juíza do processo, numa audiência de instrução. E aí o que eu procuro tratar essas confissões, elas têm o mesmo peso? Elas têm a mesma carga probatória? Como é que o magistrado e a magistrada deve considerar essa confissão quando se depara ali no momento da sentença, da argumentação jurídica que deve ser apresentada para poder fundamentar a sua decisão? Então, é mais ou menos esse sentido que eu procuro levar no meu trabalho. Eu Perfeito. nem falei do meu, não foi? Como é, doutora Ana Cláudia? Eu falei tanto, nem falei do meu tema. Mas essa era a hora da senhora falar sobre o seu trabalho, sobre o seu tema. O meu tema eu já venho estudando há algum tempo, a questão da reprodução humana assistida. Né? Hoje nós temos dados que, com a inserção da mulher na carreira, a maternidade tem sido postergada. Né? As mulheres estão tendo filhos mais tarde e a biologia ela é cruel com a gente. Né? Enquanto os homens, para vocês terem uma ideia, os homens podem ser doador de esperma até 50 anos. As mulheres, não. Né? Só são aceitas em torno de 35 a 37. Então, já tem essa janela. E a minha pesquisa é que o Brasil, ele continua até hoje, apesar de ter clínicas assim conhecidas mundialmente em termos de trabalhos de reprodução assistida, na medicina muito avançada aqui, a gente não tem uma legislação sobre reprodução humana assistida no Brasil. E os tribunais, eles têm uma disparidade, uma divergência muito grande. As decisões são por maioria, o embate é muito grande, traz insegurança jurídica. O que é que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, como era tratada a reprodução assistida lá. Eles têm uma diferença porque existe a União Europeia e tal, mas eu quis examinar o mérito propriamente das decisões, né? Os motivos. Então, tipo assim, a pessoa que é fruto da reprodução assistida, ela tem direito de saber quem foi o doador? Né? O que é que o Tribunal Europeu vem dizendo a respeito disso? A ideia é contribuir com que essas decisões do Tribunal Europeu sirvam como certo parâmetro, já que os problemas são universais, né? É o problema que trabalha o embrião fora do corpo da mulher. De quem é esse embrião? As pessoas se separam. E agora? A mulher quer implantar, o homem não quer mais. Joga fora? Implanta? Embrião tem dono? É mais seu, é mais dele, o que é que deve prevalecer? E isso vem chegando aos nossos tribunais, porque antes as pessoas pensavam, mas isso é ficção científica. Que eu comecei a estudar isso lá em 2006, no mestrado, e todo mundo não dava muito valor, né? Fazia, tipo, tá viajando, né? Então, deixa pra lá que isso é de filme. E hoje você tem várias disputas, inclusive aqui no TJ. Nós temos várias disputas sobre essa questão do embrião, sobre se revela ou não revela a identidade do doador, se ele tem eventualmente alguma responsabilidade em decorrência dessa doação. Né? Então, várias práticas que foram surgindo até chegar numa prática chamada inseminação caseira, que são mulheres que ficam procurando homens na internet para serem doadores, entre aspas, porque esses espermas são comercializados, e quais as consequências disso na família. Então, tem uma interlocução com a saúde, né, com o direito da saúde e com o direito de família também. E aí a pesquisa mostrou, eu trouxe fiz um catálogo das decisões mais importantes, todas de reprodução humana assistida, como o tribunal lá vinha decidindo, e mostrou que a aflição é a mesma daqui. Não é? As decisões, da mesma forma, por maioria, um embate
muito grande, divergências, e para mostrar a necessidade de uma regulamentação, não é? Que até hoje não tem no Brasil. Eu estou estudando isso desde 2005 e até hoje não tem uma lei no Brasil. Vem aí o Código Civil, o projeto que vai trazer uma regulamentação, mas que ainda vai ser muito debatido. E, por enquanto, essas decisões estão nas mãos dos juízes. Né? Nós estamos decidindo se o filho pode saber a sua origem, se ele não pode, se a mulher teve câncer, fez tratamento e o embrião estava congelado e se divorciou, e agora ela não tem mais chance de ter filho, era só aquele biológico. Ela tem direito? Não tem? Como os tribunais vêm decidindo isso? E a ideia, justamente, o tema do trabalho é contribuições na reprodução assistida no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, contribuições para o direito brasileiro. Então, vem casos assim, bem interessantes e até chocantes, sabe, que são discutidos. Foi fazendo umas perguntas aí e eu fui querendo saber as respostas dele. Pois Foi falando, eu fui regalando os olhos, assim, de ter mesmo, não tinha pensado sobre isso. E aí eu vou responder, né, depende. Meu Deus, que maldade. Pois é, depende do caso, porque tem sido assim, né? Agora, a gente tem uma decisão agora do STJ, numa disputa. Eu vou falar porque esse caso assim, é bem interessante, todo mundo pensa até em novela, que foi justamente um embrião congelado em que o homem morreu, né? E ele deixou escrito que a mulher ficaria com a custódia daquele embrião. E aí o juiz de primeiro grau disse, não, custódia ela pode implantar. O Tribunal de Justiça de São Paulo disse, nada disso, custódia não é implantar. Tem que, como é uma paternidade após a morte, tem que estar escrito expressamente. Reformou a decisão do primeiro grau. Foi para o STJ. O STJ 3-2. Não pode. Então, vejam, 3, né, passou por um magistrado de primeiro grau, um TJ, STJ, e a divergência continuou. E aí, transição em julgado agora 3-2. Mas você veja que foi um placar super apertado. Se fosse outra turma do STJ, o resultado poderia ter sido diferente. Então, essas inseguranças é que eu mostro no meu trabalho que também existem no direito europeu. Né? Era isso que eu fico pensando. A gente decide com base em quê nesse caso, né? Porque enquanto a doutora Daniela estava aqui falando aqui, nós temos um regramento, né? Temos 30 anos, 8 anos, se encaixa aqui, se encaixa ali. Mas nesse caso específico, como é que faz, A questão de doutora Ana Cláudia não deixa de ser semelhante à nossa, porque existem as margens de aplicação da pena, mas o juiz está livre para decidir entre o mínimo e o máximo. E a minha preocupação, tal como a doutora Ana Cláudia, pelo que eu entendi, é que tenhamos mais segurança jurídica. De certa forma, uma delimitação, né? Uma delimitação dessa discricionalidade tão ampla do magistrado, que é importante, não deixa de ser, mas para que as pessoas que estão ali no judiciário, se servindo do poder judiciário, tenham mais segurança, saber o que é que vai acontecer, uma previsibilidade, não é isso? Isso, porque senão fica aquela decisão do juiz, ali é uma caixinha de surpresa. Né? Você não sabe o que vem, né, dali. E, assim, o fato, eu não estou dizendo que uma legislação vai evitar processo. Não, senão a gente não teria processo, né? A quantidade de leis que tem no Brasil. Mas, assim... Lei não falta. Lei não falta, e não faltam dúvidas. A questão é ter um mínimo, né? Como o Daniel falou, um mínimo de segurança, né? Estabelecer, olha, até quanto tempo depois eu posso implantar esse embrião congelado? Não é? Porque você tem, nesse caso, uma herança. Os herdeiros vão esperar quando aquele herdeirinho que está lá congelado nascer? Seria um ponto de partida, né? Isso. Aí tem uma base legal para que o juiz, a juíza consiga trabalhar aquilo, né? Então, é importante ter uma base. No nosso caso, a gente tem, assim, do meu trabalho, Daniela, a gente tem uma base, porque existe a legislação. Está ali definido, né? No Código de Processo Penal, a gente tem o Código Penal, então dá um norte, os vetores da dosimetria da pena, no caso do trabalho da Daniele, mas realmente com relação à reprodução assistida, aí é um tema instigante demais, viu? É verdade. Para você ter uma ideia, até as convicções pessoais dos juízes interferem nisso. Quando a gente está falando de embrião, a gente está falando de vida. Com certeza. Não é? E aí você descarta o embrião. E tem juiz que diz, não, mas eu entendo, eu sou adepto da teoria que começa a vida com a fecundação.
Então, como é descartável? Acaba que tem eu até uma consigo discussão mandar religiosa, descartar. né? Exatamente. Tem uma discussão religiosa. E por mais que nós sejamos, o Estado é laico, tem isso, mas nós somos pessoas, nós somos seres humanos. E nós temos valores e convicções pessoais que a gente carrega eu não com a vou, gente, né? exatamente, não que vá determinar o julgamento, né? Ser determinante, mas claro que influenciam. Então, um juiz que tem essa visão de que a vida começa com a fecundação e que o descarte de embrião seria até matar, como já se decidiu nos Estados Unidos, ele vai arranjar um mecanismo de fundamentar a decisão de forma dentro do ordenamento jurídico, mas, claro, carregando essa convicção. Né? E, assim, o estabelecimento de alguns parâmetros nesse tema é muito importante, porque a gente está falando de vida, estamos falando de filiação, de família, né? Então, são direitos até da personalidade também, que são muito caros às pessoas. E está, assim, sem rumo. Né? O meu trabalho, na verdade, reforçou. Nos disse que o Brasil está diferente do mundo, né? Mas em todos esses países que o tema chegou ao Tribunal Europeu, eles têm legislações. E a gente continua sem legislação alguma, com normas do Conselho Federal de Medicina, que são normas para os médicos, não são normas jurídicas, não é? A senhora chegou a comentar aí que existe um caso aqui no TJ, né? Isso. E a maioria, a dificuldade da pesquisa também é o segredo de justiça. Né? Aqui no Brasil, para a gente levantar, os casos que eu sei são pessoas que vão me contando, e aí às vezes eu falo com colegas de outros tribunais e peço, consegue me mandar isso? E as pessoas me mandam, por favor, não tire o segredo de justiça. Eu digo, não, é só para efeito de estudo realmente, né? Mas a gente tem essa dificuldade de pesquisa, porque é família e é segredo de justiça. Agora, o caso daqui, a gente pode até comentar, porque inclusive saiu na Globo já, né, na televisão, no meio de comunicação, que é justamente uma mulher que ela tinha óvulos congelados. E aí ela começou a se relacionar com um homem, né? Ele não tinha filho nenhum, e ela já ficando mais velha e tal, aí disse, olha, agora eu quero ser mãe e tal. Ele, também, tudo bem, topo. E ela pegou todos os óvulos congelados que ela tinha e fecundou. Não sobrou nenhum. Resultado, aí depois ele disse que não queria mais. Né? Que queria dissolver a união estável. E que fizeram até uma dissolução consensual, mas ele disse, tem um problema aí. Eu quero retirar a autorização, revogar a autorização que eu tinha dado lá na clínica, né, assinado um contrato, para você usar meu embrião, porque eu não quero ter filho nenhum. E aí, a tese é interessante, que o advogado disse, olha, tudo bem, vamos fazer o seguinte, para não prevalecer o direito de um ou de outro, já que está formado o embrião, a gente propõe a seguinte tese. Veja a ideia de não ter lei, que é de... Ela tem o direito dela assegurado, porque ela não pode mais, né? Ela não ovula mais, e você não vai ter nenhuma responsabilidade. Você vai ser equiparado a um doador anônimo. Né? E está aí rolando na vara de família. É uma tese nova, né? Uma tese nova. E ele diz, mas eu não quero ter uma herança genética na minha vida. Né? Não quero saber que tem alguém com o meu DNA no mundo. E tá aí essa discussão. Né? E aí o juiz vai ter que fazer um exercício realmente que ele tem margem para decidir dentro do ordenamento jurídico, mesmo sem lei. Que é também a beleza da nossa atividade. Né? A gente conseguir dar uma decisão justa com base em princípios e outras normas que não sejam uma lei específica. Mas sempre a melhor decisão possível dentro das nossas possibilidades. Né? Mas o tema realmente é assim, o trabalho da pesquisa vem para isso, né? Como das meninas, também vem para mostrar que realmente existe um fundamento por trás de uma decisão, existe um estudo por trás da decisão. E minha pesquisa eu achei interessante que para mostrar que os conflitos, como são conflitos humanos, foi uma coisa interessante que eu achei, eles se repetem no mundo. Né? Gente, é igual em todo Exatamente. mundo, né? Então, a inseminação, a reprodução assistida traz problemas no Brasil, na Dinamarca, na Rússia, em todo canto, e parece que os problemas são semelhantes. Senhoras, estamos aqui nos encaminhando para o fim do nosso da segunda parte do 13º episódio da segunda temporada do iPod. Que nome grande que ficou agora, não foi? E eu queria, a exemplo da primeira parte,
abrindo mais uma vez, né, assim, o espaço e os microfones do iPod para as nossas considerações finais, né? Qual é a moral da história? Qual é o recadinho de amor que a gente vai deixar? Apesar de eu ter percebido aqui muitos que a gente já deixou no decorrer do programa, mas aquela moral da história. Quem começa? Quem fica? Vou fechar um. Vou começar, viu? Vou começar a terminar, né? A moral da história para mim é que, apesar dos grandes desafios que nós enfrentamos, mas que vale a pena, é válido. E não só vale a pena para uma realização pessoal, como por um compromisso social. Nós, enquanto magistrados e magistradas, a gente assume essas funções, mas muito além de julgar, de tentar entregar uma resposta justa para aqueles que recorrem ao judiciário, é muito importante que a gente consiga também contribuir para além disso, né? E acredito que, pela via acadêmica, a gente consegue mostrar essa perspectiva do juiz e da juíza, do nosso trabalho, e a gente consegue acrescentar. Esse olhar é muito importante. Como eu já falei antes, a gente é muito rico em produções acadêmicas de advogados que mostram, obviamente, sua perspectiva, de promotores de justiça, de procuradores. Então, a gente poder levar, poder acrescentar essa literatura com uma perspectiva do juiz, da juíza, é muito importante. E acaba que vai fazer com que outros agentes também possam refletir, às vezes possam até repensar, né, o aspecto que de repente defendiam, ou até mesmo ratificar aquilo que já achavam. O que eu penso é que acrescenta o debate, e a gente acrescentando e enriquecendo esse debate, no final todos ganham. Então, por mais que seja difícil, é importante, muito importante, a gente incentivar, a gente se esforçar para participar, né, desses projetos. E a ESMAP veio, acho que, compreendendo essa necessidade e conseguindo incentivar isso, conseguindo encorajar, e principalmente as mulheres, porque, querendo ou não, nós temos muitos papéis a serem desenvolvidos. É muito difícil uma mulher juíza conseguir, diante de tantos papéis que desenvolve, lidar com a academia, conseguir produzir, porque não basta produzir. Poder também publicar, porque muitas vezes até a gente consegue passar por esse grande desafio, mas acaba guardando a dissertação na gaveta. E aí a ESMAP, quando eu recebi o convite e tive essa oportunidade, eu disse, a dissertação vai sair da gaveta, porque o dia a dia faz com que a gente não tenha tanto tempo, né, de procurar uma editora, de conseguir. E aí a gente ter a nossa própria casa, né, a ESMAP, dizendo, vai lá, publica, vamos em frente. Isso é muito importante e acho que dá muito mais força para que a gente continue. Eu digo que eu já estou, assim, pensando em quais vão ser os próximos projetos. Então, eu estou empolgadíssima com a academia. Realmente, essa oportunidade da ESMAP foi intensamente importante para todas nós. E cheia de simbolismo, né? Pensando considerando que a gente vai estar publicando 8 trabalhos, né, de 8 magistradas, em comemoração ao mês da mulher, né? Não vai ser no dia 8 de março, mas em comemoração mesmo, marcando essa presença feminina, né? Eu, da minha parte, um presente de aniversário, né? Que o meu aniversário é 1º de março, o Tainá foi agora recentemente, e dizer que é uma realização de um sonho, né? Ela disse tudo que a gente passa, das dificuldades, da dissertação na gaveta, que a minha também estava, era um sonho meu, realmente, que, como eu já disse, que as minhas decisões, minhas sentenças tivessem mais voz, fossem mais compreendidas, e para que isso acontecesse, não somente no aspecto jurisdicional, mas também numa publicação acadêmica, é crucial para que tenhamos mais e mais vezes mais voz, né? E eu agradeço mais uma vez a iniciativa, né, da ESMAP, do desembargador Jorge Américo, por pensar nisso, de dar essa oportunidade às magistradas de estarem aqui publicando seus trabalhos, tendo voz, né, vez. E num evento tão bonito que acontecerá dia 20, eu fiquei até emocionada quando Mônica disse a programação, com presenças ilustres,
não só da gente também, né? Mas Isso, de pois autoridades. As estrelas da casa. De autoridades e como vem sendo dito aqui, é importante e fico muito feliz, lisonjeada de estar aqui, vivenciando esse momento e espero que seja um primeiro passo para tantos outros, né? Então, é muito bom estar aqui na SMAP fazendo parte desse trabalho tão bonito. Olha aí a cimentinha lançada. A senhora percebeu, doutora? É verdade. Também eu reitero aqui o que as meninas já falaram e dizer que é uma alegria, né? Eu acho que vai ser um momento único e por ser o primeiro, né? O primeiro sempre, né? Não desmerecendo ninguém que venha depois, mas o primeiro como você falou, é a semente. Né? A gente vê o resultado, a coroação do nosso trabalho. O meu trabalho é de pós-doutorado e também estava na gaveta, porque, como a Tainá falou, tem todos esses passos, né? Uma seleção, uma apresentação de um projeto, a realização, a conclusão e depois tem a divulgação. Porque eu acho que a academia também tem isso. Não adianta a gente fazer se a gente não divulga, né? O que é que seu estudo vai produzir de concreto para a sociedade, né? O dela vai mostrar como é que se aplica as penas, o dela vai mostrar a confissão, o meu vai mostrar que a gente precisa ter uma legislação a respeito da temática. Enfim, a gente tem um impacto social na produção do nosso trabalho. Efetivo, né? Exatamente. Então, a gente não está discutindo o sexo dos anjos aqui, o que é bem importante, né? Até porque as pessoas das outras áreas, a gente vê, o pessoal da área jurídica não produz ciência, só filosofa. E não é. Né? A gente está produzindo trabalhos que impactam na jurisdição. Então, é bem importante. E no direito, digamos assim, no próprio acesso ao judiciário, para as pessoas que são julgadas por nós, atendidas por nós, saibam, né, como a gente trabalha e por que a gente trabalha daquela forma. Então, essa atividade acadêmica, ela traz também uma certa transparência, eu acho, para o Poder Judiciário, que as pessoas reclamam tanto, né? A gente não sabe o que se passa, o que os juízes pensam, e você se expor na academia traz isso. Né? Como é que ela pensa? Como é que ela pensa? As pessoas que estão julgando estão pensando, estão estudando. Então, assim, eu acho que para a gente vai ser muito importante e também para servir como exemplo e estímulo. Né? Você saber que você vai produzir, que você vai ter um apoio para divulgar o seu trabalho. Então, eu queria também agradecer ao desembargador Jorge Américo, que nos deu essa oportunidade, né? Dizer que vai ser um momento, eu acredito, assim, único. Os livros estão lindos, as capas ficaram lindas, né? E acho que, assim, a gente vai estar muito feliz e acho que a gente vai... Essa nossa felicidade, digamos assim, vai irradiar, né? Eu acho que vai contaminar também outras colegas que estão pensando em entrar na academia, mas sabem das dificuldades, mas elas... Eu acho que o estímulo é muito importante, né? Ver isso é dizer, poxa, elas conseguiram. Então, eu também vou conseguir. E eu acho que formar opiniões e abrir caminho também é muito importante, né? Eu me sinto lisonjeada de participar desse momento que vai ser histórico, né? Para aqui, para o Poder Judiciário de Pernambuco. Com certeza, eu tenho comentado isso no processo, né, de organização mesmo desse evento. Inclusive, quando comecei a ler alguns resumos, né, dos trabalhos de vocês para poder vir para cá, era isso, desse jeito a gente está fazendo história, né? Estamos colocando um tijolinho numa história bem bonita aí, que está sendo contada a partir do trabalho de vocês, o que nos deixa também, né, posso falar em nome da escola, nos deixa muito orgulhosos de saber que nós temos um corpo de magistradas com essa preocupação, né, de estudar, de fazer reverberar um pensamento, o resultado de o fruto, né, o fruto de um trabalho árduo e direcionado, de fato, ao melhor para os nossos jurisdicionados. Então, senhoras, muito, muito obrigada por terem aberto uma brecha na agenda de vocês para virem aqui conversar na mesa colorida. Sejam sempre muito bem-vindas ao IPOD. Parabéns para vocês, parabéns para nós, né? Do dia o mês das mulheres. E a você que nos acompanha aí de casa, no YouTube, no Spotify, um cheiro para vocês tudinho. E dia 20, vocês estão convidados e convidadas a virem aqui compartilhar com a gente nesse dia de festa. Até lá, hein? Tchau, tchau.